Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal onde nasce o futuro. Eu sou a Lucélia Oshiro e nesse vídeo, esse vídeo é complementar ao vídeo passado, onde eu trouxe a energia da semana de 20 a 26. Depois que eu finalizei o vídeo, eu senti uma necessidade ou uma inspiração, um sopro. E quem assistiu o vídeo passado vai entender essa história do sopro divino. Para eu complementar essa leitura com uma mensagem para cada um dos signos, porque a gente está falando de 2 arcanos que caíram para essa nossa semana de Páscoa, né, o domingo de Páscoa, e caiu o julgamento, que é a carta que representa a ressurreição, e a gente tem o mundo, que é o ovo cósmico, o renascimento, uma vida nova. Então, eu vou trazer uma mensagem para cada um dos signos com o tarô dos anjos, o oráculo dos arcanjos, e esse outro deck aqui, o tarô dos cristais, para complementar, tá? Porque de alguma forma talvez possa vir inspirações para vocês a partir dessa leitura. E isso vale daqui de agora, né, da Páscoa até Corpus Christi, até durante 60 dias. Então, essa mensagem é válida por 60 dias, tá? Eh, Guarda esse vídeo, salva essa informação, porque isso não é para agora, imediato, mas isso pode te guiar e te inspirar ao longo dos próximos 60 dias, tá bom? Então é isso, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou tirar na sequência dos signos, uma mensagem do tarô dos anjos. Vai ser uma mensagem do oráculo dos arcanjos, na sequência dos signos, e uma mensagem do tarô da Power of Crystal Power Tarot, alguma coisa assim, na sequência também. Então vamos lá. Signo de Áries. Tarô dos Anjos, 4 de fogo. Satisfação, paz e abundância, vida familiar feliz, conclusão bem-sucedida de um projeto. Os próximos 60 dias têm uma energia de consolidação, então não desista, mantenha-se no caminho, continue, tenha foco, disciplina, mantenha a paixão inicial, aquele fogo, aquele entusiasmo da iniciativa, mantenha isso, sendo alimentada, tá, durante os próximos 60 dias, porque esse projeto que você vem trabalhando ou que você iniciou, ele tende a ter uma boa conclusão e a ter sucesso e a ser bem, produtivo e proveitoso. Sabe quando você tem os resultados e isso ilumina a vida de muitas pessoas. Oráculo dos arcanjos, arcanjo Ariel. Olha que carta linda, tá chovendo ouro aqui para vocês. Fala de prosperidade. Então, as suas necessidades materiais estão sendo fornecidas conforme você segue a sua intuição e manifesta os seus sonhos em realidade. Então, você está sonhando, mas está realizando. E é por aí mesmo, é esse o caminho. Então, vai ter bom resultado, tá? Dentro de 60 dias. E aqui a gente tem o 9 de pentáculos. É muito ouro, né, gente? 9 de pentáculos fala: "Eu tomo o tempo necessário para me nutrir". A gente falou alguma coisa de nutrição aqui, né, fazer coisas que te nutrem emocionalmente, e fisicamente também. Não é só se alimentar no sentido de: "Ah, eu vou comer qualquer tranqueira, eu vou comer qualquer coisa". Não, tudo que eu vou ingerir, isso vai fazer parte do meu corpo físico, isso vai afetar o meu físico e o meu emocional também. Seja comida, seja bebida, seja informação, seja aprendizado. Então, aquilo que eu consumo não pode me consumir, pelo contrário, tem que me nutrir, ok? Então é isso, nutra-se de coisas boas.
Signo de Touro, para os próximos 60 dias, o tarô dos anjos te traz o 2 de fogo. 2 de fogo fala de voltar ao que era. Não é voltar para trás, é voltar ao que era. Tem algum retorno aqui. Novas parcerias ou contratos. Continue avançando. Continua seguindo em frente, mas pode haver. eh, é doido, né? Tem novidades chegando, mas novidades que não são tão novas assim, como se fosse um déjà vu. A volta dos que não foram é algo nesse sentido, tá? Voltar ao que era, de novo, não é voltar para trás, mas é como se eu tivesse um, entre aspas, resgate. Eu não gosto dessa palavra porque parece que você tinha sido sequestrado e não é o caso, tá? Mas é como se houvesse um resgate, uma retomada. Essa é uma melhor palavra, né? Uma retomada, eh, de algo que pode ser bom para você, tá? Através de novas parcerias, novos contatos. Então, de repente, algo que você achava que tinha ficado para trás, que você de certa forma sentia falta, que você não queria ter se despedido, ou que a vida foi te afastando de alguma situação, de algum hobby, de algum trabalho, de alguma dinâmica, enfim, mas que vira e mexe você fala assim: ah, eu queria ter ficado, né, naquele lugar, mas não deu, fazer o quê? A vida segue em frente, tá. Mas então pode haver uma retomada de alguma coisa, relacionada a isso, tá, que você sente falta, que vira e mexe te incomodava, não chegava a ser uma dor, mas você às vezes falava assim: "Ah, tenho, né, que pena que eu tive que deixar isso para trás", mas agora você talvez possa retomar este assunto, que pode ter ficado pendente de alguma forma, tá. Isso é bom, isso numa forma positiva, porque isso te abre novas portas, tá? Eh, Arcanjo Raniel, paixão. Confie e siga a sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Renove a sua paixão. Não é se apaixonar por uma nova pessoa, uma nova carreira, um novo trabalho. Não. É renovar, é retomar algo que já existe, mas de repente com um novo fôlego, um novo ânimo, colocar um novo gás aí na relação de trabalho ou na relação amorosa, ok? E o Crystal Power, 2 de copas. Você tem o 2 de fogo e você tem o 2 de copas, e touro é o segundo signo do zodíaco, né? Tem muita energia de parceria e de dar match, de combinar, de cooperar. E o 2 de copas vem falando assim, taurinos, eh, eu estou pronto para o maior, mais profundo tipo de amor. Eu estou pronto e eu estou disponível para o mais profundo tipo de amor. E pode ser romance? Pode, mas o amor mais profundo não é romance. O amor mais profundo é aquela entrega no sentido de amor universal, amor pela humanidade. Não é autossacrifício, tá? Mas é quando você transborda o seu amor, você transborda o seu servir, você transborda os seus talentos, as suas habilidades, aquilo que você tem de, né, de melhor ou aquilo que você sabe fazer, você transborda isso. E ao transbordar, você atrai mais disso. Sabe, então você transborda o seu amor, você atrai mais amor, você transborda a sua alegria, você atrai mais alegria para sua vida, você transborda a sua criatividade, enfim, isso atrai mais disso. Deu para entender? Então, é como se você estivesse vibrando muito nessa energia de cooperação e reciprocidade, tá? Aquilo que você emanar para o mundo é o que vai retornar para você. Se você ficar emanando reclamação, é isso que vai retornar. Se você ficar emanando gratidão, é isso que vai retornar, tá bom? Signo de Gêmeos, próximos 60 dias. Cavaleiro de Água vem falando.
sobre apaixonar-se ou fala de proposta de casamento? Necessidade de equilibrar as emoções e convite para eventos sociais. Aqui tem um renascimento, talvez, da sua vida social um pouco mais ativo, um pouco mais, leve, livre, solto, se sentindo com mais liberdade para fazer as coisas, né, essa liberdade do ir e vir e de fazer as coisas, eh, com fluidez, não por obrigação, não é assim, compromisso social, eu tenho que estar lá no evento da firma, não, eu estou indo porque eu quero, porque está leve, porque eu estou aberto a conhecer gente, a me conectar com pessoas. E aqui fala de romance. Então, quando você está com essa energia leve, romance se torna possível. Conhecer pessoas em sintonia se torna possível, tá? E fala também sobre necessidade de equilibrar as emoções. Para algumas pessoas, eh, se você se você percebe que as suas emoções andam flutuando demais, que elas estão te dominando e não que você está conseguindo, de certa forma, controlar as emoções, é hora de você se conectar um pouco mais com a sensibilidade e a arte. Pode ser através da música, tá? Mas essa autoexpressão artística, ela pode ser muito positiva para ajudar a extravasar suas emoções ou para colocar uma certa ordem no seu emocional, tá? Tudo bem que o emocional ele nunca é muito ordenado, porque o emocional é fluido, mas esse emocional ele não pode te controlar, ele não pode ser uma dor, que você fica à mercê das suas próprias emoções. E aqui é o que me parece que talvez você, não está conseguindo navegar nas suas emoções e de vez em quando você se afunda, né, se afoga nas suas próprias emoções, na sua própria reatividade ou nas suas oscilações emocionais. Então aqui pede que, esse equilíbrio venha através, pode ser da música ou, da arte, da poesia, tá, de alguma expressão, para que você consiga canalizar essas emoções meio bagunçadas de uma forma lúdica e leve, tá bom? Bom, o que mais? Gêmeos. Próximos 60 dias, Arcanjo Raziel. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos e ajudando você a entender as verdades espirituais. Nos próximos dias, 2 meses, você vai estar mais conectado com a espiritualidade e ela vai te mandar algumas mensagens por meio de imagens, por meio seja de símbolos, desenhos, mandala, geometria sagrada, fique atento, ou sons, né, sons também, ressonância, tá. Eh, então, aqui tem uma energia muito de paz de espírito, de encontrar a sua paz de espírito através dessa conexão maior com a espiritualidade. Pode ser interessante você se dedicar a um processo mais de meditação, criação de mandala, alguma coisa nesse sentido, tá? E o mago vem falando: "Eu manifesto perfeitamente aquilo que eu desejo". Então, aquilo que você deseja, você é capaz de manifestar. O mago, né, a gente sempre fala, ele tem todos os elementos na mesa. Então, você tem tudo nas mãos. Ou você fala assim: "Ah, eu não tenho tudo", mas aquilo que você tem ao seu alcance, ao alcance das suas mãos, você une isso e você transforma. Gêmeos é o signo que rege as mãos, né, então por isso geralmente ele é muito bom em artes manuais. Então aqui o que está nas suas mãos, o que você já tem nas suas mãos, é com isso que você vai, preparar, organizar, criar alguma coisa nova. Tá? Nova, porque o mago é o início, é o impulso criativo. Então, nos próximos 60 dias, Gêmeos, aquilo que você imagina, aquilo que você deseja, coloca a mão na massa e começa a pilotar, a testar, a manusear, porque é a partir disso que as coisas começam a materializar. Ah, de repente não é
exatamente na área de trabalho que você vai começar a manusear. Por exemplo, eu começo a me dedicar a um hobby como se fosse, na espiritualidade, mandala, começo a colorir mandala. Enfim, tá, um exemplo. E aí isso abre um canal para que eu canalize novas oportunidades no meu trabalho, no meu relacionamento, em outras áreas da vida, né, melhorando a minha saúde, enfim, tá. Por quê? Porque a gente é sistêmico, nós somos seres sistêmicos, tudo está interligado. Você mexe uma coisinha numa área da sua vida, outras áreas também vão se movimentar, com certeza, tá. E é isso que traz essa energia aqui, como se fosse uma integração. Você trabalha a espiritualidade, mas isso afeta todas as outras áreas, tá? É o pontapé inicial. Signo de Câncer, próximos 60 dias da Páscoa até Corpus Christi, 9 de fogo. Não desista, proteja aquilo que você criou, tenha coragem e acredite em si mesmo. Essa carta fala de persistência, de resistência, não é nem persistir, é de resistir. Talvez você ache que você já está cansado demais, e aqui fala: aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, que você chegou até aqui, você já fez quase tudo, então só falta a cereja do bolo, aguenta mais um pouquinho. Tá? Acredite em si mesmo, não fica muito ouvindo, a opinião das outras pessoas, o julgamento das outras pessoas, porque a opinião do outro é só a opinião do outro, ok? O Oráculo dos Arcanjos diz: Arcanjo Sandalfon, presente de Deus, nós anjos trazemos presentes do seu Criador. Abra os braços para receber. Viu? Se você virar as costas, desistir e for embora, você não vai receber esse presente. Então, continua. O 9 de paus geralmente é orai e vigiai. Você pede as coisas, mas você tem que dar um tempo das coisas serem processadas, né? Então, aqui tem como se fossem os seus desejos sendo atendidos, mas não no sentido mágico de Aladim, né, Deus não é delivery de pedido, né, você sabe. Mas é como se algo muito profundo da sua alma tivesse, eh, clamando, sabe. Eu quero muito, não é que eu quero, eu preciso muito de algo aqui, porque é um desejo da alma. E aqui o arcanjo Sandalfon está falando que abra os braços para receber. Nós, anjos, trazemos presentes do seu Criador. Presentes do seu Criador também me traz a energia de. Não é que ele está trazendo também presente, né? É um presentinho para você, embrulhado. Não, não é isso. Presente para você eu estou trazendo o dia de hoje para você. O que que você faz no dia de hoje? Você continua mais um pouco, porque é no dia de hoje que tem essa bênção. O dia de hoje, o presente, é uma bênção em si só, por si só. Tá? Então, abra os braços para receber o dia de hoje. E depois amanhã, o dia de hoje de novo, tá? Porque cada dia é um novo dia. E às vezes a gente tem que perceber a beleza, a graça da vida nas coisas simples e cotidianas, tá certo? Que é esse 9 de fogo. Eu permaneço e eu enxergo beleza e poesia e alegria naquilo que eu tenho hoje. E aí o sol, né, o sol também, o sol fala do momento presente, do dia a dia, um dia de cada vez, né, um dia de cada vez, um pouquinho por dia, o brilho todos os dias, né, a alegria de estar vivo todos os dias, tá certo? E aqui fala: "Eu estou otimista e aprecio tudo o que eu tenho". Eu aprecio tudo o que eu tenho, não tá falando eu aprecio as coisas boas e legais e fofinhas que eu tenho. Não, tá falando eu aprecio tudo o que eu tenho. Tudo é tudo.
Eu aprecio, inclusive, os problemas que eu tenho, porque os problemas são aquilo que vai fazer eu evoluir para buscar uma solução, para crescer, enfim, né? Isso vocês já sabem. Então, de novo, eu aprecio tudo o que eu tenho, e não é eu aprecio tudo o que eu terei, ou tudo o que eu tive lá atrás, ou tudo o que eu não tenho ainda. Não, eu aprecio tudo o que eu tenho. Porque na real câncer, você já tem tudo. Você já tem tudo o que você precisa nesse momento para sair do lugar que você está e avançar em direção aonde você quer ir. Mas você tem tudo. E tudo onde? Nas minhas mãos? Tudo mentira. Ah, não tenho casa, não tenho carro, não tenho não sei o quê. Não, você tem tudo dentro de você. Você já é tudo. Você já é o melhor hoje, tá? Signo de Leão. Próximos 60 dias, 3 de ar. 3 de ar, 3 de espadas, hein, Leão? Tristeza. Reserve um tempo para se recuperar. Necessidade de perdoar a si mesmo ou aos outros. Leão, o que você está se culpando ou você pode estar culpando outras pessoas, né, jogando a culpa nos outros, mas nos próximos 60 dias é importante você olhar e lidar com essa mágoa, essa desavença, essa discussão, essa disputa que houve e, de certa forma, perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar não é jogar para baixo do tapete, fingir que aconteceu, perdoar não é, oh, eu te perdoo porque eu sou o superior. Não, não é isso. Tá? Perdoar é entender que, cara, o que que é perdão, né? Perdão é, imagina que é uma perda grandona, um perdão, né? Perdi grande. E aí você olha e você fala assim, cara, realmente perdi, né? Perdi a mão, perdi as estribeiras, perdi a oportunidade, perdi, né? E perdi, fazer o quê? Ficou lá para trás. E aí eu perdoo, tá? Eu deixo para trás, tá? E sempre que eu digo, né, o perdão nunca é para o outro. "Ah, mas ele não merece ser perdoado", mas você merece. Porque enquanto você não perdoar alguma coisa relacionada a outra pessoa, isso vai alugar um espaço na sua mente que vai fazer você ficar petrificado. E aí você não consegue pensar em outras coisas e o seu sentimento também fica naquela cristalização e aí você congela no tempo. Você está vivendo hoje, mas como se estivesse, paralisado naquela outra época. E aí por isso não sabe por que que não avança, né, Leão? Bronca, né? Bom, enfim, próximos 60 dias é esse trabalho de perdão ou auto-perdão, tá? Que de novo, não é pelo outro, é por você, para você se liberar, para você conseguir avançar. Arcanjo Jofiel, limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor. E use o Feng Shui, se for o caso, se você se identificar com isso. Livre-se da desordem, Leão. Que é a desordem? É quando as coisas estão fora dos seus devidos lugares. Ao invés de você estar vivendo o presente, você está vivendo o passado. Ou você está lá projetando ansioso em relação ao futuro. Oh, meu Deus, o que pode acontecer? Tá? Limpe o seu espaço, limpe a energia ao seu redor, tanto fisicamente quanto energeticamente, quanto em termos de relações pessoais, em termos de conteúdos que você acessa, música, tipo de filme, tipo de conteúdo, tipo de Instagram que você segue, tipo de vídeo que você fica assistindo no YouTube, tá? Então, limpe. O que que é limpar? É você eh, ser um pouco mais seletivo, purificar, depurar, depurar
né, selecionar, depurar, separar o joio do trigo e ficar só aquilo que, assim, que realmente te serve, que é essencial, que faz sentido e que te traz algo bom. Se aquilo fica te sei lá, por exemplo, assiste uma leitura de tarô que ficou falando umas coisas meio, né, esquisita, né, cancela e libera, não fica pensando nisso. "Ah, meu Deus, será que vai acontecer?", né. Se você achar que vai acontecer, você está decretando que vai acontecer, então limpe o seu espaço, é limpar a sua mente e o seu coração de interferências externas, inclusive. E o carro, né, então limpa e sai fora, vai embora, coloque-se em movimento. Eu sigo em frente com confiança. Leão, não é para você ficar apegado a alguma situação do passado. Lembra da leitura de ontem, né? Do dia, a leitura semanal de 20 a 26. Não é para ficar apegado ao passado. Isso já foi. Isso já era para ter resolvido. Mas aqui fala, eu sigo com confiança. Você pode até estar seguindo, mas você não está com confiança. Cadê a sua confiança leonina? Então, nos próximos 60 dias, é hora de você voltar a ser mais leão, tá? Voltar a ser mais leão. Confiança em si mesmo, confiança no outro, confiança no caminho, confiança no divino, enfim, confiança em geral, tá certo? Ah, mas eu não posso confiar nas outras pessoas. A gente está falando de uma confiança, não no sentido de você entregar para o outro alguma coisa que, né, tipo assim, eu entrego algo muito valioso para o outro e depois ele me engana. Não é esse tipo de confiança, mas a confiança, ter confiança em relação ao outro é, é como se você desse um voto de que aquela pessoa, ela, se você se conectou com ela, ela tem uma energia muito próxima da sua, ou ela tem algo a te ensinar. Tá? E se o universo te trouxe aquela pessoa, tem algo que você pode aprender, tem algo que ela pode aprender com você, e tem algo que pode ser curado nessa relação entre vocês. Isso também pode ser, essa confiança, tá? Esse confiar que esse carro com esse 3 de que me fala de superar a desconfiança. Superar a desconfiança. Cara, porque se a gente não confia no outro, se a gente é o tempo todo desconfiado, a gente não vive. Você vai num restaurante, você tem que confiar que a pessoa lá é capacitada e que vai te entregar um alimento bom. Você vai comer no carrinho de cachorro-quente, você confia que o cara tá te servindo um sanduíche, bom, né, que não tá estragado, que não tá envenenado. Entende? Então a confiança no outro é fundamental. Sem confiar no outro, a gente não vive. A gente paralisa, porque senão qualquer coisa pode ser, né, motivo da gente desconfiar, tá bom? Signo de Virgem. Signo de Virgem, próximos 60 dias, 8 de ar. 8 de ar, autossabotagem, ilusão de estar preso. Falta de autoconfiança, medo de agir. Que medo é esse? É o medo mental, né? É o que você fica pensando, o que que os outros vão falar, o que que os outros vão pensar, vai ter fofoca, isso tá de acordo, isso não tá de acordo. Às vezes é uma autocrítica excessiva aqui também, né? Já que a gente está falando de virgem, que tem como característica o perfeccionismo, e o perfeccionismo pode até ser a busca da perfeição, né, o aprimoramento contínuo, só que isso tem que te impulsionar. Essa busca da perfeição, essa busca, né, do aprimoramento, isso te impulsiona, aí ok. Mas se isso te paralisa e faz com que você não ande mais, não circule mais, porque você fica toda hora, repetindo ou fazendo retrabalho, aí não dá certo, né. Então, para os próximos 60 dias, pede
que você olhe e veja que você não está preso a não ser nos seus próprios pensamentos. Será que você não está sendo exigente demais? Ou ainda, será que você não está preso nas mesmas formas de fazer alguma coisa, no mesmo padrão de, de juntar as pecinhas de Lego seguindo o manual de instruções? Será que não existe uma forma mais criativa de se fazer algo? Arcanjo Azrael. Azrael diz: lá do céu, seus entes queridos estão bem. Deixe de lado as preocupações e sinta suas bênçãos amorosas. Aqui a gente está falando de alguns virginianos que podem estar um pouco saudosos ou sentindo falta, né, de pessoas que já se foram. Os mortos nunca deixam de existir, eles sempre continuam vivos dentro da gente, né? Então, deixa a sua preocupação de lado e vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida, porque os mortos sempre estão bem de alguma forma. Os mortos sempre vão estar bem desde que a gente esteja vivendo a nossa vida e não queira morrer com eles, tá bom? Rei de Copas. Rei de Copas, eu sou a minha própria âncora. Eu sou a minha própria âncora. Você é o seu próprio porto seguro. Talvez você possa se sentir um pouco desamparado, um pouco perdido, um pouco sem chão, porque está sentindo falta de alguém que era mais apoiador, que te amparava, que era, eh, de repente, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, enfim, você sentindo falta dessa pessoa, e aqui você falando de alguma forma, agora eu estou por minha conta e risco, pode ser, tá? Mas esse eu sou a minha própria âncora, me traz uma energia de segurança, segurança emocional. Se você estiver bem, né, se você estiver emocionalmente bem, nada vai te abalar. Nada pode te abalar. Não é o outro que te ancora, não é o outro que te dá segurança, é você mesmo. Então, para alguns, a questão da dependência emocional, ai, se meu filho não estiver aqui do meu lado, eu me sinto muito insegura. Ai, se o meu filho não voltar para casa, ai, eu sinto não sei o que lá, né? Isso é uma dependência emocional. Ai, se meu marido não estiver comigo, ou ai, se a minha esposa não estiver, eu não vou na festa. Sei lá, sabe? Essa dependência emocional, isso não é bacana, tá? Oito de ar. Tá te aprisionando. Então, é hora de você trabalhar isso ao longo dos próximos 60 dias, tá bom? Signo de Libra. Signo de Libra, 3 de água. Próximos 60 dias, da Páscoa até Corpus Christi, os 3 de água fala de celebração. Pode ser casamento, formatura, aniversário, né? Não que isso seja assim, ah, tá, tem aniversário toda semana, minha família é grande. Não, aqui a gente está falando de uma festa ou de um evento, assim, marcante, interessante, que traz muita união, muita harmonia. Pode trazer network, parceria, se a gente estiver falando de festas ou confraternizações na empresa. Mas eu vejo conexões, tá? Com esse 3 de água, conexões muito fortes. E não são conexões passageiras, são conexões duradouras, conexões realmente sinceras. E aqui fala de necessidade de se divertir mais. Então, tem um convite para ir em tal lugar? Ah, mas que preguiça, tem que me arrumar? Vai, né? Vai. Ah, as amigas chamaram, mas não sei, tô pensando, vai, tá? Então vai se divertir, vai sem interesse, vai só para dar risada, para comer alguma coisa, para espairecer, para conhecer um lugar diferente, tá bom? Então, Três de Água fala dessa liberdade também de você conhecer ambientes diferentes, de você navegar ou nadar
um pouquinho, né, expandir os seus horizontes, em termos de conexões pessoais. "Ah, eu vou lá conhecer aquele café que abriu só para ver, dar uma circulada", sabe, eu vou dar uma circulada. "Ah, daí eu conheci a atendente, fiquei batendo papo com fulano, daí fui passear com o cachorro, e daí conheci a vizinha de não sei". É mais ou menos isso, tá, essa alegria de convivência. Isso pode ser interessante, pode ter um bom resultado? Não sei se financeiro, tá, mas para o seu equilíbrio emocional, para a sua paz de espírito, para a sua fortaleza, interior, isso vai ser muito importante, tá, nos próximos 60 dias. Talvez para você não se sentir tão sozinho, tão isolado, né, tão deslocado. E aqui a gente tem arcanjo Raguel. Raguel fala de ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Olhe além da ilusão. Ah, mas eu não estou iludido. Não estou falando que você está iludido, mas talvez você esteja ou conectado muito a um pensamento mágico. Se eu fizer isso, vai brotar aquilo. Tá? É como se as coisas nascessem de uma forma imediata. Talvez você esteja, de alguma forma, iludido, entre aspas, por um discurso de marketing, né, de marketing digital, de redes sociais, um discurso de vaidade, sabe? De imediatismo, de que todo mundo consegue, tudo sempre vai dar certo. Isso é um discurso de marketing digital de vendas, né? Então, olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Enxergue a realidade como ela é, tá? Entenda que às vezes por trás de um discurso de rede social, por trás de um discurso de venda, isso é um discurso de venda, né? Existe o gatilho emocional, existe toda uma regrinha, certo? Eh, eu vejo aqui alguns librianos um pouco, talvez ingênuos, ou com um olhar mais acreditando em tudo o que falam. Então, por isso fala: olhe além da ilusão. Eh, Tudo é como deve ser agora. E não é no sentido de, culpar: "Ah, mas então tá me enganando", ou me não, aquela pessoa tá fazendo o trabalho dela. Pronto, tá tudo certo. Só que se você topou pagar o preço por conta disso, aí é outra história. Então cuidado, aqui esse arcanjo vem me alertar contra eventuais ilusões ou enganos que possam se mostrar no seu caminho nos próximos 60 dias, tá? 5 de espadas, outra carta um pouquinho mais difícil para vocês, que fala: "Eu vou me curar. Eu mesmo vou me curar". E assim, de fato, só existe autocura. O outro não vai te curar. Não existe fórmula mágica que: o outro vai, fazer algo por mim". Não existe isso. Tudo que cura é a partir de dentro para fora. Então, assim, né, de novo, o médico, o tratamento, o terapeuta, o remédio, a meditação, qualquer coisa, isso são facilitadores de um processo de cura que é sua. Só existe a autocura. Então, aqui está falando: eu mesmo me curar. É uma energia um pouco de fênix, de transmutação. A partir daquilo que eu penso, eh, eu transmuto o meu pensamento, então eu transmuto a minha realidade. E aí tem coisas que param de me ferir ou incomodar, e aí eu sigo em frente. Porque na verdade era tudo uma ilusão, era uma coisa da sua cabeça, que você ficava achando que tinha que fazer tal coisa porque o outro falou que você tinha que fazer. Mas você queria mesmo fazer? Talvez não. Mas talvez de tanto falarem para você, você foi internalizando isso, você achava que você tinha que querer ser o maior influenciador da história. Ou você achava que você tinha que querer a bolsa mais cara da vitrine. Ou você achava que tinha que querer algo porque todo mundo falava que tinha que ser assim. Então, é você saindo dessa esfera de influência ilusória do consumismo.
ou, né, desse excesso de marketing, eh, que às vezes seduz muito e a gente fica presa, fica emaranhado nessa teia, querendo coisas que na verdade a gente não quer, tá? E por isso esse 3 de água, só complementando, fala de se divertir mais, ficar menos preocupado e vai se divertir, tá? Divertir é dar risada, é viver a vida com os amigos, com as pessoas que você confia, tá bom? Signo de Escorpião. Próximos 60 dias da Páscoa até Corpus Christi, 5 de água. 5 de água não é tão fácil assim, as coisas não ocorrem do jeito que você esperava. Bom, estava, né, a sua expectativa talvez estava errada, porque você estava esperando que ia acontecer tal coisa, mas não vai acontecer exatamente como você imaginava. Não ver o lado positivo de uma situação, tudo tem um lado positivo. Talvez se isso não aconteceu ou aconteceu de uma maneira que você não esperava, não era para acontecer, não era para você, não era seu. Tá? Aqui, ó, chorando leite derramado. Nos próximos 60 dias pode acontecer isso? Pode, mas o problema não é o fato em si, o problema é a expectativa sua que estava, né? Talvez você tinha uma expectativa over. eh, eu não sei como falar isso em português. Quando você estava superestimando, né, você superestimava aquela proposta, você superestimava aquela pessoa, você superestimava o resultado, e assim, e aí não foi, né. A culpa é do resultado, da pessoa? Não, a culpa foi você que pensou a mais sobre isso, você que superestimou, tá. Então não superestime as coisas, ou as pessoas, ou as oportunidades. Chorando o leite derramado. Pode ser que, ao longo dos próximos 60 dias, algo que já aconteceu volte para você como lembrança, como memória, e você fique um pouco nessa energia de lamentação, tá? Se isso voltar, olha para isso, chora o que tem que chorar de uma vez por todas, faça o luto necessário, mas não fique afogando as próprias mágoas. Chora, libera, tá? Para que você possa seguir em frente de uma vez por todas. Arcanjo Zadkiel. Compaixão, suavize seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Então, se algo não der muito certo, ou se algo que não deu certo lá atrás ainda te incomoda, libera, tá? Libera, é compaixão aqui. Suavize seu coração com relação a essa situação e a todas as pessoas envolvidas. Você e as outras pessoas. Ah, mas fulano é culpado. Não importa, suavize. Você não vai ganhar nada ficando magoado ou ficando com raiva, tá? Ah, mas foi injusto. Ok, mas libera, suaviza, tenha compaixão. Às vezes a gente tem que entender que o outro, ele não é o algoz, tá? Muitas vezes o outro, ele não é alguém que vem, no âmbito pessoal colocar um castigo na gente, ou para punir a gente, ou para fazer algum mal pra gente no nível pessoal. Mas às vezes aquela pessoa, ela é só um instrumento ou só um personagem do script da sua própria vida, do seu roteiro de vida. Tá? Imagina Judas e Jesus. Se não tivesse Judas, seria a mesma história, né? Então é isso. Às vezes as pessoas ou as situações difíceis são parte do nosso script para que a gente desenvolva uma potência de superação. A estrela, a carta da cura, da restauração. E é uma carta um pouco lenta também, né? Que fala que os próximos 60 dias eles podem transcorrer um pouco mais lentos, vagarosos.
Essa é a palavra, vagarosos. Vagarosos era uma palavra que se usava no meu primário. A professora falava que o aluno era vagaroso, né. Eu estou inspirado e positivo sobre o futuro. Você inspirado e positivo sobre o futuro. Significa que não tem pressa de viver o futuro. Tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes. Então eu me permito ficar um pouco mais, tranquila, serena, em paz comigo mesma e com o meu entorno, porque eu sei que o futuro não é que o futuro está garantido, mas eu sei que o futuro é uma outra história, é uma outra história, é uma nova história. Então eu me permito ficar aqui um pouquinho mais, não curtindo a fossa, não curtindo a tristeza, mas reverenciando o passado, né, me despedindo dessa dor, me curando de alguma forma, para que assim eu possa me elevar, para que assim eu possa, a partir dessa compaixão de que tudo o que aconteceu foi como foi, e isso está fora do meu controle, eu não consigo mudar, eu não posso mudar, mas eu posso mudar, né, como vai ser daqui para frente ou o que eu faço com isso, com essa dor, eu transformo em algo luminoso para o meu futuro. Signo de Sagitário, próximos 60 dias da Páscoa até Corpus Christi, As de Fogo. As de Fogo, uma nova oportunidade empolgante, ascensão profissional, mude a sua vida agora. Aqui talvez você não precise mudar, a sua vida já vai mudar por si só. As de Fogo é uma oportunidade, é um novo caminho, é um novo trabalho, uma nova tarefa, um novo job, uma nova atividade que você pode começar a fazer, remunerada ou não, mas que você vai se sentir revitalizado, como se você se sentisse vivo de novo, porque isso te traz muito ânimo. É transformador, elemento fogo é transformador, tudo que o fogo toca, transforma. Então aqui fala que esse início dos próximos 60 dias, nada será como antes, né, nada será como antes. E fala desse crescimento profissional, aberto, disponível para quem, né, tá numa carreira aí. Então aproveite. Arcanjo Ariel vem falando: coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Seja coragem para seguir esse novo caminho, seja coragem para abraçar a novidade, seja coragem para você defender, o seu ponto de vista. Sagitário geralmente tem essa ousadia, né, esse atrevimento de falar, de se expressar, de não deixar as coisas meio baratas, assim. Ele vai e fala e ele defende as crenças e ideias, porque Sagitário é a própria energia das crenças, né, crenças no sentido aquilo que eu acredito. Então eu acredito e eu expresso, eu externalizo isso, né, todo mundo fica evidente para todo mundo. Sagitário costuma ser bem transparente, né, não consegue fingir muito. Então aqui fala dessa coragem de defender as suas crenças e as suas ideias, porque pode ser que ao longo dos próximos 60 dias você seja desafiado de alguma forma, pode ser por uma autoridade, alguém mais velho, alguém mais sênior no seu trabalho, que de repente pode ter uma opinião ou uma ideia contrária, um posicionamento, né, de oposição, e aí você vai ter que, é alguém que de repente você respeita muito, por exemplo: "Ah, meu professor falou tal coisa, ele era meu professor, né, agora a gente é colega de trabalho", né, na universidade, por exemplo. Mas eu respeito muito ele, mas eu não vou ficar quieto, eu preciso falar, né. "Me desculpa, não concordo, eu tenho minha própria posição", mas talvez esse posicionamento pode ser um pouco, desafiador, tá, você se sentindo um pouco no fogo cruzado, tá, essa é a percepção que me vem. E o 9 de espadas, 9 de espadas de fato é uma carta de preocupação, tá. E aqui fala: "Eu confio no momento presente". Eu confio no momento presente. Próximos 60 dias, então, essa confiança
no momento, no aqui e agora. Ah, o que que vai acontecer lá na frente, daqui a, sei lá, um ano, não sei. Mas eu tô aqui confiando no que está se passando, que está se mostrando agora, tá? Não é uma visão imediatista de só se preocupar com o curto prazo e o longo prazo, ah, que se dane, que se ferre. Não, não é isso. Mas é aquilo que eu sei, né, espadas, eu sei que aquilo que eu fizer agora, que eu construir agora, que eu me posicionar agora, isso é a base para o futuro. Se eu não fizer esse embasamento teórico, se eu não construir essa primeira camada, eh, o que vier em seguida vai ser como o castelo de areia, né, isso pode desabar lá na frente. Então é tomar atitudes pautadas nessa confiança, não é nem confiança, nessa confiabilidade de que eu estou fazendo o melhor agora. Porque construir isso, fazer esse imagina, você está fazendo um mestrado, né, você está fazendo a sua dissertação, ou você está fazendo algo muito importante, e aí esse embasamento teórico, ou essa base que você está criando, essa camada inicial, pode ser muito demorada, pode ser bem demorada. E aí você pode se sentir pressionado a fazer as coisas com mais velocidade, fazer tudo com pressa, fazer, meio que de qualquer jeito, só para começar a erguer logo o prédio, para conseguir, né, colocar as próximas camadas, para fazer e terminar logo. Mas não é sobre terminar, é sobre consolidar, sobre criar essa base fundamental, tá? Porque é aquilo que eu faço no presente que vai começar a consolidar o futuro. Se eu não fizer um bom presente aqui, uma boa base, eh, isso afeta todo o resto. Né, e essa é a consciência que você tem e que você precisa permanecer, mesmo que falem algo que é contrário a essa ideia. "Ah, não, usa esse material mais barato que tá tudo certo. Ah, não, faz mais ou menos aí, né, pula essa etapa do processo e vamos agilizar", né. Pode ser? E você fala assim: "Não, espera aí, calma, não é assim, né. Não foi assim que eu aprendi, não é assim que é o certo". Ok? Signo de Capricórnio, Valete de Fogo. Valete de Fogo, notícias de um novo empreendimento emocionante. Use a sua originalidade e habilidade. Então, Capricórnio, tem novidades aí na sua área profissional ou nos seus negócios, tá? De repente, você podendo abrir uma nova filial, podendo expandir os seus negócios, de uma forma criativa, autêntica, diferente. Não é fazer mais do mesmo, tipo, multiplicar, né, como se fosse uma linha de produção. Não, mas é trazer um pouco mais de originalidade, um pouco de uma pimentinha, um toquezinho diferente, tá, nisso que você está fazendo. Valete de Fogo é criativo, autoconfiante e travesso. Fala de colocar um pouco mais de bom humor, de ousadia, de um senso meio revolucionário, provocativo, instigante naquilo que você faz, tá? Então, um toquezinho de sedução. Coloca uma pimentinha nas coisas que você fizer, sabe? Que tem um quê de provocação aqui, uma provocação boa, tá? Esse empreendimento emocionante que tende a surgir no seu caminho nos próximos 60 dias, eu vejo que pode ser você criando esse empreendimento, mesmo que você, sei lá, é CLT, é aposentado, sei lá, que é funcionário público, enfim,
esse empreendimento emocionante não necessariamente tem que ser uma empresa, um negócio, mas pode ser uma empreitada. Ah, eu vou fazer uma viagem para estudar, sei lá, chinês. É um empreendimento, é uma empreitada, é um projeto de vida emocionante, valete de fogo. É algo diferente, né? Então isso pode surgir, e se surgir na sua mente, na sua energia como possibilidade, abraça isso. Eu sei que Capricórnio geralmente é mais pé no chão, né? E vai falar assim: ah, não, mas isso não é racional. Mas não é para ser racional agora, né? É para ser ousado. Arcanjo Azrael. Conselheiro, você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam de sua orientação e garantia. Aqui, sim, tem alguns, capricornianos que são bons conselheiros, bons amigos, né, pessoas que chegam para você e começam a conversar como se você fosse o psicólogo particular no ponto de ônibus. Então tem uma coisa desse aconselhamento natural. Então para os próximos dias, perceba se essa sua escuta acolhedora, isso não pode ser um caminho de repente, te levar para um caminho de ser terapeuta, de se tornar terapeuta ou de estudar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Fazer uma segunda formação, uma segunda faculdade. Ah, então eu vou fazer faculdade de psicologia agora. Eh, ou eu vou começar a estudar alguma coisa, sei lá, para ser psicanalista. Enfim, tá? Porque a sua escuta é bastante acolhedora. É bastante acolhedora. E aqui pode ser, né, também, em termos, tá bom, você não é terapeuta e nem tem esse chamado, esse desejo. Aqui pode ser dentro do seu trabalho ou dentro da sua família, as pessoas te procuram constantemente, e aí você, de repente, no trabalho, você pode ser aquela pessoa que vai montar um treinamento, sabe? Né? Vai montar um treinamento para a galera, para falar sobre determinado assunto, ou começar a reunir as pessoas para dar uma aulinha sobre X coisa, né, de uma forma informal, ou juntar, de repente, no dia do café da tarde, juntar o pessoal da família para falar sobre algum tema. Pode ser, tá? Levar informação, porque levar também é levar orientação, então levar algum tipo de informação, coisa que você sabe, que às vezes para você é óbvio ou é natural. Ah, então você sabe muito sobre, sei lá, internet. Então você vai juntar os seus primos e primas que não sabem nada muito sobre isso, ou a galera mais velha, e você vai dar um treinamento para os velhinhos da família, por exemplo, sabe? Eu sei, tudo bem, não é politicamente correto falar velhinhos da família? Tá bom. Gente, eu não sei por que que eu tô embaralhando aqui. Eu ia tirar na sequência, mas veio para embaralhar, então eu tô embaralhando. E aí vem para vocês o 10 de paus. O 10 de paus, Capricórnio é a regente da casa 10, é o 10º signo e veio o 10 de paus. Nota 10 para vocês, né? É, eu amo e eu me amo e me cuido primeiro. Em primeiro lugar, eu me amo e me cuido primeiro. Então, Capri, é você se colocando em primeiro lugar. Isso não no sentido de egoísmo, mas no sentido de, inclusive, de autopreservação, tá? De autopreservação, de você ficar talvez um pouquinho mais em contato com quem você é hoje, quem você é agora nesse momento e se reconectar com essa sua força interior. Tá? Porque talvez você precise retomar a paixão de ser quem você é. Porque esse valete de fogo vem trazendo um início apaixonante. E como se fosse início apaixonante de se reapaixonar por outro, sim, mas primeiro por mim mesmo. Tá bom? Signo de Aquário, próximos 60 dias, da Páscoa até Corpus Christi, mensagem do Tarô dos Anjos fala de equilíbrio.
necessidade de equilíbrio e moderação. Moderação em tudo, né? Moderação na comida, na bebida, no trabalho, moderação, nos gastos, moderação, tá? Cooperação e compromisso, espere pelo momento ideal. A carta 14, né, esse equilíbrio é a temperança. Então, nos próximos 60 dias, talvez você precise esperar um pouco mais. Não é ficar 60 dias esperando sem fazer nada, mas esperar pelo momento mais adequado de fazer as coisas, não fazer as coisas por impulso. Então avalia, de repente você quer comprar alguma coisa, mas aqui fala de equilíbrio e moderação, tá? Preciso realmente comprar isso? Tem que ser agora? Pode ser depois? Eu tenho dinheiro, né? Eu posso pagar à vista, parcelado? Enfim, tem, vai aplicando no seu contexto, tá? Mas é esse tipo de relação, não é que você vai ficar esperando o tempo todo, mas esperar a oportunidade na hora certa. É igual a fera, né? O caçador que fica à espreita da caça. Ele não fica lá, o tempo todo, hã, correndo. Não, ele fica à espreita, ele fica à espera. Espera nesse sentido, mas na hora que vem a oportunidade, aí, né, eu tenho energia para agarrar a oportunidade ou para correr, né? Se a caça fugir, o caçador consegue ir atrás, porque ele não estava desbaratinado correndo atrás de qualquer caça, ele estava esperando a caça chegar mais perto dele. Deu para entender? Eu não entendo nada sobre esse assunto, tá? Mas é uma metáfora, então é nesse sentido de estar um pouco mais atento e parado do que ficar tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, atirando para todos os lados. Não é para você ficar atirando para todos os lados, porque isso vai dispersar a sua energia, mas é para você ficar um pouco mais, né, aqui, tô de boa. Na hora que chegar, eu sei que é isso, porque é isso que está chegando até mim. Eu não preciso correr atrás do meu objetivo nesse momento, nesses próximos 60 dias. Eu não preciso correr atrás do meu objetivo. O meu objetivo vai vir ao meu encontro. Por quê? Porque você já fez o que era necessário fazer. E agora, às vezes a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que esperar, né? Igual a onda do mar. A onda do mar, às vezes, ela vai e volta, vai e volta. Adianta você tentar puxar a onda do mar? Não, é o ciclo da natureza, não é assim? Arcanjo Zadkiel. E eu tô só falando isso porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas esperar, né? Esperar. Gente, esperar faz parte da vida. Você não espera o ônibus, você não espera, sei lá, né? Espera o avião decolar. A gente espera o tempo todo. A gente espera para nascer 9 meses. A gente, né? Não sei por que é tão ruim, as pessoas acham tão ruim esperar. Vamos lá, Arcanjo Zadkiel. Ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias aos outros. Nos próximos 60 dias, então, enquanto você aguarda que algo se resolva, veja o que você pode aprender com isso, como aquela pessoa que está no saguão esperando o ônibus de viagem ou o avião sair, né, esperando o embarque, enquanto isso ela está lendo, ela está aprendendo alguma coisa, tá? Fala de estudo um pouco aqui, mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Mas aqui me vem como conhecimento, busque um novo conhecimento, vai estudar um novo tema, um novo idioma, um novo assunto, enfim. Começa um novo livro, eh, tá bom? E o Pajem de Copas? Pajem de Copas fala: eu sou novo, eu sou jovem, eu sou tão jovem quanto eu escolho ser. Eu sou tão jovem quanto eu escolho ser. Ah, não importa a idade, né? É a velha história, você é jovem de espírito, tá?
O jovem de espírito, ele começa com qualquer idade. Não tem aquelas pessoas que começam a fazer faculdade quando tá, sei lá, com 70, 80 anos. É isso, não tem data, não tem idade. É uma coisa que eu falei outro dia, né, velho você já tá, mas cada vez vai ficar mais velho, não vai ficar cada vez mais novo. Então, hoje você é o mais novo que você pode ser nessa vida. Então, aproveita, né, faça algo bom e útil com esse tempo que você tem aqui. A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Então, enquanto você tem tempo aqui, né, aprenda e aquilo que você aprender, coloca em movimento, ensina, passa adiante também. É isso. Signo de Peixes, para os próximos 60 dias da Páscoa até Corpus Christi, Valete de Ar. Valete de Ar, informação desafiadora, atrasos ou mudanças de planos. Verdade contada sem delicadeza. Tá meio desafiador aí. Pode ser que nos próximos 60 dias algum evento aconteça que venha te não te tirar do sério, não para te provocar, mas tem uma informação aqui que vai ser meio que difícil de engolir. Você fala assim: "Putz, sério que eu vou ter que digerir isso? Sério que eu vou ter que lidar com essa situação?", tá. Eh mas talvez não é tanto pelo fato em si, mas é pela forma como te contaram a história. E na hora que você vai averiguar, valete de ar, na hora que você vai averiguar, investigar, a coisa nem é tão ruim assim, nem tão difícil de ser resolvida, mas alguém dramatizou ou alguém exagerou, alguém contou de uma forma muito brusca, repentina, e você achava que era "uau, nossa, caramba, aconteceu o terror". E na hora que você vai ver, você fala assim: "Ah, tá, ok, não era tão grave assim, dá para consertar, dá para arrumar", né. Então, às vezes, a pessoa faz, pra pessoa, né, pra algumas pessoas pode ser bem difícil, mas você, de repente, você fala assim: "Ah, tudo bem, é ruim, mas eu já lidei com esse tipo de situação, então vamos lá", né. Agindo de forma racional, você consegue, amparar essas pessoas ou você consegue lidar com essa situação, tá. Isso pode te trazer atrasos ou mudanças nos planos, então você estava pensando em fazer tal coisa e daí aconteceu, sei lá, "X" coisa, e aí, né, quebrou seu plano, você estava planejando uma viagem. Alguém se acidentou. É um exemplo, tá, não é isso que vai acontecer, mas você estava de viagem marcada, alguém se acidentou, você teve que voltar para o hospital, você é médico, você voltou para o hospital correndo e aí você teve que fazer aquela cirurgia que, né, nem era, as pessoas achavam que era extremamente delicada e era, mas você já tem experiência, você já passou por isso, você faz aquela cirurgia, você é o médico, o cirurgião, por exemplo, tá? E aí depois você vai ter que, putz, vou ter que reagendar hotel, avião, não sei o que lá, né? Mudou toda a dinâmica, tá? Mas existe um caminho de solução, existe uma saída, tá? E por que que isso aparece aqui? Porque isso vai fazer com que venham alguns atrasos. Então, talvez esse atraso que aconteça, lembra de quando acontece Mercúrio retrógrado? Quando acontece qualquer tipo de atraso na sua vida, e pequenos atrasos, tá? Esqueci a chave dentro de casa. Putz, vou ter que voltar lá. Você volta, você pega o que você esqueceu, você dá uma enrolada, fica mais um tempinho, deixa 1 minuto, fica lá 1 minuto, porque esse atraso, esse fato da chave ter ficado lá, né, para você voltar, fica mais um tempo em casa. Daí depois você pega e volta para o carro, vai fazer suas outras coisas. Qualquer tipo de atraso, faz isso. Por quê? Porque é como se falasse assim: "Você não podia estar lá naquele momento". Não era para você pegar o carro e ir, isso pode ter sido um livramento. Então, o universo fez com que você se atrasasse, porque esqueceu a chave, aí eu volto, fico lá mais 1 minuto, e aí depois eu desço, né, do elevador, enfim, eu saio e vou fazer minhas coisas, tá? Deu para entender? Eu sei que pode ter ficado meio confuso, mas é nesse sentido. Eh, sabe, né, quando tem alguns atrasos, às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, eu acordei tarde, daí eu não peguei aquele voo, e aí o avião saiu e caiu".
É isso, tá? Entenderam agora, né? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel fala: intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Se a gente estiver falando de algum atraso de outro tipo, estava previsto que ia ser a minha contratação, mas eu não fui contratado ainda, tá? Porque, sei lá, foi viajar e aí não assinou o papel. Aqui está falando de mantenha-se nessa fé forte e inabalável. Fé forte e inabalável. Não entra numa vibe do tipo, então não era para acontecer. Tá? Se era algo que você se dedicou muito, né, que estava quase e não foi, mantenha-se, mantenha-se no caminho. E aqui por isso que fala dessas intenções cristalinas. Você tem que estar emanando sempre as intenções que você, daquilo que você quer, não daquilo que você não quer. Senão o universo se confunde, seu anjo se confunde. Ou cada hora você pede uma coisa, cada hora você mentaliza uma coisa, cada hora você emana um pensamento, ora bom, ora ruim, ora na dúvida, e aí fica tudo muito confuso. Então aqui fala dessas intenções cristalinas. Você quer mesmo esse trabalho, né? Então mantenha-se. Não fica assim: "Ai, não, talvez eu quero. Ai, será que eu quero mesmo? Ai, talvez eu não queira. Acho que eu não quero mais. Acho que eu quero". Quer ou não quer? "Ah, eu quero um relacionamento, quero encontrar um parceiro, um companheiro, mas tá tão bom assim mesmo, mas eu quero que seja um assim, assim, assado, porque se for aquele outro jeito, acho que eu não quero não. Mas eu quero um parceiro, um companheiro que seja assim e tal, e que faça tais coisas, mas não sei, se ele começar a atrapalhar minha vida, eu não quero, não sei se eu quero". Então, sabe quando a gente fica pondo muitas condições, né? Isso não é uma intenção cristalina, né? Isso são condições que eu tô colocando. Então, isso deixa turvo o ambiente, né? Energético. E aqui tá falando, seja claro com o que você deseja e concentre-se nisso. Concentre-se no que você quer e não no que você não quer. E mais uma mensagem. Peguei duas cartas, tá? Eu vou ler as duas cartas então. Seis de copas e sete de pentáculos. Seis de copas diz: eu lembro e valorizo os tesouros, a felicidade do passado. É como se você valorizasse a felicidade passada. Seis de copas é a nostalgia, a saudade. Então, as memórias afetivas, as boas lembranças, dar o devido valor e dar o devido lugar no seu coração para isso. Ok. Peixes tende a fazer muito isso, né, das memórias afetivas, porque é um signo de água. E o sete de ouros fala: eu confio nas minhas ideias e na minha direção. Aqui fala que as suas ideias e a sua direção, elas são guiadas, são pautadas e são baseadas nas suas memórias afetivas. Então, o que saber se eu quero ou se eu não quero? O que saber se é bom ou se não é bom para mim? Se tem um componente de memórias afetivas, de boas lembranças, isso te impulsiona para frente. Se tem tristeza, se tem rancor, se tem ressentimento, isso não é algo que vai te impulsionar para frente, tá? Então, é isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.